Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um áudio que divulgaram aí de um sujeito chamado Vladimir Soares, em que ele fala que vai cortar a cabeça do Alexandre de Moraes e não sei o que lá, e que só não fez tudo porque o Bolsonaro desistiu, deu para trás e coisa e tal, e estão usando isso de novo com o mesmo objetivo das tais mensagens apagadas do Mauro Cid, né? Como eu expliquei para vocês, isso tudo aqui era coisa que a imprensa vinha aguardando para usar mais adiante, mais perto da eleição. Eles querem fazer com que a eleição de 2026, o tema da eleição de 2026 seja o golpe do Bolsonaro. Esperam que o STF vai estar condenando o Bolsonaro mais ou menos por aquela época, né? Vão falar do golpe do Bolsonaro, vão botar um monte de coisa dizendo que teve golpe mesmo, olha que absurdo. O Mauro Cid apagou as mensagens todas, golpista, golpista, quem apaga a mensagem é golpista, o que é um absurdo, já falei sobre isso no outro vídeo. Ele apagou as mensagens porque ele quis, porra, ninguém é obrigado a manter mensagem nenhuma, não quer dizer que tenha nada de errado nas mensagens, por óbvio, né? Então, aqui de novo, eles mostraram uma mensagem aqui que, em princípio, a ideia deles é trazer de volta o tema de golpe do Bolsonaro e coisa e tal. Discutam o golpe do Bolsonaro, olha só, ele ia cortar a cabeça do Alexandre de Moraes e coisa e tal, sendo que, mais uma vez, é a galera aloprada que tinha gente maluca querendo dar golpe em 2022, eu não tenho dúvida que tinha. Eu não tenho dúvida que tinha. Agora, o Bolsonaro não estava nessa turma, o Bolsonaro não tomou essa decisão. O pessoal está falando em voltar atrás, mas voltar atrás significa não executar. Se não tem execução, não tem golpe, né? Então, esse é o grande problema dessa história. E a situação, por que eles estão fazendo isso agora? Isso aqui estava guardado para eles fazerem mais para frente, quando fosse a ação do Bolsonaro, quando chegasse perto da eleição do ano que vem. Eles estão fazendo agora porque o escândalo do INSS está machucando tanto o Lula, que eles estão vendo que tem que arrumar alguma coisa. Senão vai acontecer o quê? Vai chegar a eleição do ano que vem e o tema vai ser o escândalo do INSS. Eu acho que o tema da eleição ano que vem vai ser o escândalo do INSS mesmo. Então não tem problema nenhum, não. Só que eles querem trazer o negócio para o lado do golpe do Bolsonaro. Não acho que isso aqui convença ninguém. O que está tendo de repercussão disso nas redes é mínimo, mas isso explica algumas outras coisas, tá? Por que o Alexandre de Moraes, por exemplo, está proibindo gravação dos depoimentos, dos julgamentos? Uai, vai ser tudo julgamento secreto agora no STF? Que história é essa, né? Vamos entender esse caso agora. Essa notícia foi sugerida por Peter para a vaga do Xandão no STF, Sombra Apareça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, esse cara aqui, o senhor Vladimir Soares, que é um agente da Polícia Federal, devia ser um dos aloprados que queria golpe, eu não sei, né? Mas veja bem, mesmo esse pessoal não tem culpa, tá? Porque eles não iniciaram golpe nenhum, né? Não tem início da execução. Para haver a tentativa de golpe, para haver a tentativa de qualquer crime, é preciso ter iniciada a execução. E o próprio áudio absolve o cara, porque ele fala, olha só, não, a gente voltou para trás, não vamos fazer nada. Ai, mas ele falou que o Moraes ia cortar a cabeça do Moraes e não sei o que lá e coisa e tal. Bom, olha só, antes de mais nada, vamos ouvir o que o cara falou, porque depois a gente discute em cima disso, né? Tem aqui o áudio completo dele aqui, dá pra gente ouvir, olha só. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada pra gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali, você tá entendendo, mas não fez, foi frouxo, entende, cara, e tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Só que... Olha aqui, muito importante que ele coloca aqui, dá pra ver que o cara tá criticando o Bolsonaro. Isso é um ponto muito importante pro Bolsonaro, porque mostra exatamente que ele não queria essa porra. Que tinha gente que queria golpe no entorno dele, coisa e tal, mas ele não queria esse negócio, né? E quando ele fala de cortar a cabeça, repara que ele fala de cortar a cabeça do Alexandre de Moraes lá na época que o Ramagem foi proibido de assumir a Polícia Federal. O Bolsonaro queria colocar o Ramagem, que era uma pessoa de confiança dele na Polícia Federal. É prerrogativa do presidente da República escolher o presidente da Polícia Federal. Não é interferência de forma alguma, ele bota aquilo lá se ele quiser. E no final das contas, o STF proibiu. Disse que era interferência, que não sei o que lá, e proibiu
o Ramagem na Polícia Federal. Isso aqui, o que ele está falando, realmente, o Bolsonaro tinha que ser mais firme nessa história. Mas, é lógico, o que ele quis dizer de cortar a cabeça era cortar o início da atuação do Alexandre de Moraes, né? Foi quando, na visão dele, o Alexandre de Moraes começou a tirar as asinhas para fora, começou a mandar em tudo. O Bolsonaro foi abaixando a cabeça, abaixando a cabeça, abaixando a cabeça, se mostrou um fraco. Isso mostra aquilo que eu falo para vocês. A maior parte do pessoal do 8 de janeiro e coisa e tal era gente que estava achando que estava chamando o Bolsonaro de frouxonaro e não sei o que lá. Gente que até queria golpe, mas pô, o Bolsonaro tá fora disso, né? Então, esse caso aqui mais uma vez, é uma tentativa meio patética da imprensa de colocar um áudio como se fosse uma coisa muito grave. Tá vendo? O Bolsonaro tinha mandado aqui, ó. Policial suspeito da trama golpista, esperávamos o ok do presidente. Quem garante que esperava mesmo, né? Ele tá dizendo que queria fazer isso e coisa e tal. Como, de novo, eu digo, tem gente que queria golpe em 2022? Eu não tenho dúvida nenhuma que tinha gente que queria. Mas o Bolsonaro não queria, claramente ele não queria, né? E aí ele falou, não, mas o Bolsonaro foi traído pelo exército, não sei o que lá. Eu não sei quando é que foi essa conversa, porque você vê que não foi na época, né? Eles estão querendo colocar isso aqui como se fosse um planejamento, que a gente estava lá no planejamento para fazer a coisa e não sei o que lá. Mas isso aqui foi gravado depois, claramente, porque está falando até do Bolsonaro como um fraco e não sei o que lá. Então, ou seja, esse áudio aqui é um áudio que exonera o Bolsonaro, que diz que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ele negou a execução, não quis iniciar a coisa. E se negou a execução, não tem golpe nenhum. Lembra, para ter tentativa no direito brasileiro, tem que ter início de execução. Não teve início de execução, até porque não teve nenhum obstáculo para ele. É lógico, o Alexandre de Moraes vai dizer também que tá vendo que foi alguém no exército que traiu o Bolsonaro, que foi o general do exército que não quis fazer, sendo que eu já falei que isso não cola. Bastaria o Bolsonaro demitir o ministro do exército, botar o outro que ele quisesse. Se ele quisesse dar o golpe, meu amigo, golpe não tem esse negócio não. Nem fazer, mas a minuta de estado de sítio, não sei o que lá. Mas minuta de estado de sítio, para que ele vai fazer minuta de estado de sítio então? Faz uma minuta qualquer, faz qualquer coisa e decreta o golpe, pô. Não tem nada que ele precise fazer por isso. O que o Bolsonaro estava procurando, claramente, era um caminho dentro das 4 linhas que ele pudesse questionar as eleições. Não tem esse caminho, não teve o caminho, pronto, não teve golpe, não teve nada. Então esse é o ponto, né? Não tem como dizer isso aqui. Esse áudio exonera o Bolsonaro. Eles estão usando isso agora porque isso deve ser o melhor que eles têm. É as conversas excluídas do Mauro Cid, esse caso aqui que o cara fala em cortar a cabeça do Alexandre de Moraes, estavam esperando só o ok do Bolsonaro e coisa e tal. Mas, muito importante, o Bolsonaro não deu ok, como ele próprio admite no áudio aqui, né? Isso exonera o Bolsonaro. E aí, isso explica uma outra coisa também, né? Bom, primeiro, explica o que eles estão botando isso agora. Isso claramente estavam querendo usar isso mais perto da eleição para prejudicar quem quer que seja que fosse o candidato da direita ano que vem. Eles querem fazer a eleição do ano que vem a democracia versus a ditadura, né? Salvar a democracia para ajudar o Lula, que na visão deles é um democrata, não sei como, né? Não sei na cabeça de quem que o Lula é um democrata, né? Mas enfim, só que o escândalo do INSS pegou o pessoal de surpresa, ou seja, está arriscado a eleição de 2026 ser uma eleição sobre o escândalo do INSS, e vai ser. Porque é o que eu falo para vocês, isso é muito pior que mensalão, muito pior do que petrolão, porque afeta diretamente as pessoas. Tem 40 milhões de brasileiros que são aposentados no Brasil, cada família tem pessoas que são aposentadas no Brasil, e tá todo mundo puto com esse negócio. Tá mais do que óbvio que isso é culpa do Lula, por mais que tente dizer não, que o esquema começou com Bolsonaro e coisa e tal. Já expliquei para vocês que não tem como essa lorota deles colar, né? Então a preocupação deles aqui é essa. Mas esse áudio revela um outro problema também. Vocês lembram que quando teve um dos julgamentos lá no STF, o Zanin exigiu o lacre de celulares como providência excepcional, né? E que estranho, por que os jornalistas não poderiam gravar o julgamento ali, né? Que coisa estranha isso, né? Por que eles estão fazendo isso? Aí depois a OAB brigou, falou, não pode lacrar celular, porque isso é um absurdo, isso fere as prerrogativas de advogados, não sei o que lá. Então beleza, então pode entrar. Mas o STF proíbe a imprensa de gravar áudio ou vídeo das audiências da ação do golpe. Por quê? Por que eles estão fazendo isso? Qual que é a lógica aqui, né? Isso aqui também é um absurdo. O André Marsiglia diz aqui, ó, que a decisão do Moraes proibindo a imprensa de gravar julgamentos, o Moraes deu essa decisão dizendo que é para evitar a incomunicabilidade das testemunhas. Para uma testemunha não saber o que a outra fala. Só que isso daí, cara, num julgamento desse porte, é impossível, não tem como, né? E, na visão dele, isso é ilegal e inconstitucional. O STF não pode garantir a incomunicabilidade de uns, violando o direito de todos.
não se pode violar o direito à liberdade de imprensa, o direito constitucional à informação do cidadão. Em uma democracia existem processos sigilosos, mas jamais atos judiciais sigilosos. Olha o que está acontecendo. Esse julgamento do Bolsonaro vai ser sigiloso. Não vão publicar, não vai ter transmissão pela TV do STF, não vai ter nada. E por que eles estão fazendo isso? Por que está essa preocupação dele? Porque o caso é muito frágil. Quando você bota essas mensagens como esse áudio do cara aqui, você, então o Bolsonaro não mandou ordem nenhuma, não começou a execução do golpe, né? Qualquer juiz sabe disso. Então não foi golpe, não teve tentativa. Ou seja, o caso que eles estão fazendo é tão frágil, na visão do Alexandre de Moraes, se o pessoal souber o que as testemunhas estão falando, ninguém vai levar a sério esse caso do golpe, né? Lembra que eu falo para vocês, o objetivo desse golpe não é prender Bolsonaro. Se fosse prender Bolsonaro, já tinham prendido, porque já prenderam um monte de gente sem provas, sem nada mesmo. O objetivo desse processo aí do golpe deles, né, dessa ação penal, é tentar fazer a população não gostar de Bolsonaro, é levar o tema da defesa da democracia para as eleições de 2026. É o que eles querem fazer. Eles querem que a eleição de 2026 seja uma eleição sobre a democracia, que temos que nos apegar à democracia. Votem no Lula, que é o único democrata, embora ele fique lambendo pau de ditador em tudo quanto é lugar do mundo, mas ele é o único democrata do Brasil. Todo mundo que não é o Lula é ditador, que é golpe, não sei o que lá, né? É isso que é o tema que eles querem dar para a eleição de 2026. Estão preocupadíssimos agora com a questão do escândalo do INSS. E o Alexandre de Moraes está preocupadíssimo porque ele está vendo que saiu o caso do Mauro Cid ontem, né? Que o UOL, com muita pompa e circunstância, olha só, o Mauro Cid apagou as mensagens. E qual o efeito que isso deu na prática? Nada, ninguém se importou com isso. Que lógica é essa? É lógico que ele apagou as mensagens. É lógico que ele ia apagar as mensagens. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Não quer dizer que tenha feito nada. E agora, esse áudio que eles botaram aqui, esses áudios que eles estão colocando agora, são os áudios piores que eles têm para dar aquela ideia de que, olha só, tinha um golpe, eles falaram em cortar a cabeça do Alexandre de Moraes, sendo que foi figurativo o que ele usou isso daqui, e foi muito antes. Ele estava falando da época que o Bolsonaro tentou botar o Ramagem na Polícia Federal, e o Alexandre de Moraes não deixou, né? Não está falando nada do golpe isso daqui, não tem nada a ver com um suposto golpe, e o cara, no final das contas, está criticando o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de frouxo, de fraco, de não sei o que lá. Mas isso tudo, então, mostra que o Bolsonaro não quis o golpe, né? Ou seja, qual que é o problema que eles têm? Eles não têm prova nenhuma desta porra. Eles só estão construindo uma narrativa em cima de um relatório da PF que não tem nada. E se eles publicarem esse negócio e mostrar o depoimento das testemunhas, se eles botarem os depoimentos, né? Todo mundo vai perceber que não tem nada ali, né? Então, por isso, o Alexandre de Moraes quer proibir todo mundo vê os depoimentos, vai ser depoimento secreto, vai ser julgamento secreto do Bolsonaro. Olha só que absurdo esse tipo de coisa, uma coisa totalmente inédita na justiça brasileira, uma coisa que é típica de ditaduras, tá? Julgamento secreto é típico de ditaduras, esse tipo de coisa, e agora o Xandão tá querendo isso, por quê? Porque ele tá fragilizado, ele sabe que não tem evidência nenhuma, ele sabe que não tem nada ali da PF que realmente consiga condenar Bolsonaro, né? Esse é o problema, né? E bom, só para complementar aqui, teve também hoje a escolha do relator daquela DPF que o Mota impetrou no STF para fazer com que a ordem seja cumprida, a ordem da Câmara seja cumprida na sua integralidade, ou seja, que pare toda a ação penal, não só contra o Ramagem e não só contra alguns crimes, mas de todo mundo para todos os crimes, né? E caiu com o Alexandre de Moraes, com quem mais, né? Olha só, o caso não foi sorteio, tá? Algumas pessoas estão dizendo, olha só, tá sorteando, caiu com o Alexandre de Moraes, que coincidência, não sei o que lá. Não, não é isso, foi por prevenção, né? Prevenção quer dizer que já tinha uma ação sendo julgada pelo Alexandre de Moraes, e aí caiu na mesma ação, e a ação que já tinha sendo julgada pelo Alexandre de Moraes era uma outra DPF, em que o PSOL dizia que a Câmara que era inconstitucional essa ordem da Câmara. Então, se tratava da mesma ordem, então já estava com o Alexandre de Moraes, foi para ele de novo. Você pode questionar se o sorteio da outra, a DPF, foi válido ou não, né? É realmente muito estranho. Eu concordo que é muito estranho esses sorteios da STF. Inclusive, eu já expliquei para vocês, eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas eu já fiz inspeção em sistemas de tribunais de justiça, nunca fiz do STF, eu não sei como é que sai hoje, o trabalho meu com inspeção de código era lá atrás, muito tempo atrás, mas tinha esse problema mesmo, você podia refazer o sorteio. E aí, ou seja, não é que você possa determinar quem é a pessoa que ganhou o sorteio, mas você pode fazer o sorteio, não gostei desse, vou fazer de novo, não gostei desse, vou fazer de novo, não gostei desse, vou fazer de novo. Até, caiu no Alexandre de Moraes, agora sim, agora esse fica.
Não sei como é que é o sistema do STF, não sei se tem esse problema também, mas em outros tribunais, no passado, muito no passado, tinha esse tipo de problema, né? Então, não foi sorteio isso daqui, só para fazer um adendo nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.